Um dos principais problemas que impede a hipertrofia do glúteo é justamente a falta de controle motor, né? A incapacidade de gerar contrações voluntárias naquela musculatura. Esse controle intencional da musculatura do glúteo ele acaba sendo perdido às vezes por uma inativação que acontece por uma série de motivos, né? Por uma série de fatores, na verdade. Então, a gente vai ter essa inativação dos glúteos acontecendo possivelmente por uma eventual dor na lombar, né? Então, se o meu aluno tem dor na lombar, geralmente ele vai ter uma certa inativação de glúteos também, uma vez que o glúteo ele faz ali, ele tem uma certa participação, uma certa influência nos movimentos que acontecem também na coluna lombar, tá? Então, o corpo acaba automaticamente desativando, né, inativando, na verdade, essas musculaturas que são adjacentes aos locais de dor. Isso também acontece com o quadríceps, né? No caso de dor no joelho, no caso de condropatia e condromalácia, a gente vai acabar tendo uma certa inativação do quadríceps, né? Então, a musculatura que fica em volta ou que controla uma determinada articulação ou que influencia de uma certa maneira uma determinada articulação, ela acaba sendo inativada por causa do estímulo doloroso que alguma articulação adjacente pode estar sofrendo, né? Então, eventualmente, a gente vai precisar reabilitar essa função do glúteo, a gente vai precisar restabelecer a atividade desse músculo, e a gente vai fazer isso basicamente inativando outras musculaturas que podem estar meio que roubando a atividade do glúteo, tá? Para a gente ver se o glúteo está sendo ativado, se está sendo bem ativado, se está funcionando da melhor maneira possível ou não, é só a gente reproduzir esse movimento aqui de ponte unilateral, né? Na ponte unilateral a gente vai fazer uma extensão do quadril, a gente vai fazer um movimento semelhante ao de elevação pélvica. A extensão do quadril, ela acaba acontecendo aqui em função da atividade do glúteo e ela também pode acontecer, né? Pode ser feita, na verdade, pelos isquiotibiais, tá? Pelos músculos posteriores da coxa e esses músculos aqui que podem fazer também esse movimento de extensão do quadril, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Esse movimento de extensão do quadril aqui, ele vai ser feito durante o levantamento terra, durante o agachamento, durante o terra sumô, né? Durante a elevação pélvica também, e também durante a ponte unilateral, tá? Perceba que todos os músculos que fazem extensão do quadril estão demonstrados aqui, né? A gente tem músculos adutores também que participam da extensão do quadril em certo momento, né, em certo grau de flexão do quadril, e o motor primário da extensão do quadril é o glúteo, né? Então ele sempre vai estar aqui principalmente destacado, uma vez que ele é o músculo mais forte que faz a extensão do quadril. Se o glúteo não estiver funcionando, a gente vai ter alguma outra musculatura participando desse movimento, muito provavelmente a musculatura que é mais facilmente ativada e que também faz extensão do quadril, a maior parte dos graus aí de flexão ou de extensão do quadril, né, em qualquer que seja a posição do quadril, será a região posterior da coxa, tá? Então a gente vai ter aí isquiotibiais, muito possivelmente roubando, entre aspas, né, a ação que seria ou que deveria ser desempenhada pelo glúteo. Para a gente conseguir reverter essa situação e restabelecer a função do glúteo, a gente tem que inativar, ou pelo menos relaxar, alongar, né, de alguma maneira reduzir a atividade da região dos isquiotibiais. Reduzindo a atividade dessa musculatura, a gente vai conseguir fazer com que o glúteo se sobressaia novamente e seja novamente o motor primário da extensão do quadril. Então, fazendo esse movimento aqui, mantendo essa posição por alguns segundos, a gente vai acabar identificando qual é o motor primário que está sendo responsável pela extensão do quadril no nosso corpo, né? Se a gente para nessa posição aqui e o posterior de coxa começa a queimar, ele está sendo o motor primário, é basicamente ele quem está sustentando esse movimento de extensão do quadril. Então, o glúteo está inativo, o posterior está se sobressaindo em relação ao glúteo, né? E está desempenhando principalmente, está sendo o motor primário dessa extensão do quadril. Eventualmente a gente pode sentir a lombar também, né? Então, eventualmente a gente pode sentir aqui a região dos paravertebrais, sustentando esse movimento também e meio que roubando a atividade do glúteo para fazer a extensão do quadril, né? No caso, ele não vai atuar especificamente sobre o quadril e sim sobre a coluna, mas ele vai auxiliar também em fazer esse movimento de elevação da pelve. Então, os paravertebrais podem sim estar sobrecarregados em função de uma inativação do glúteo também, tá? Se você faz esse movimento aqui e sente o glúteo queimar, então isso significa que o seu glúteo está funcionando bem, né? Se você sente uma diferença entre os dois lados, talvez um lado precise de uma certa reabilitação, de uma ativação, né, para restabelecer bem a atividade dessa musculatura naquele lado ali especificamente, e talvez o outro não precise, né? Eventualmente os dois lados vão precisar dessa reabilitação, né? Eles são simetricamente inativos. Mas o que é mais comum é a gente encontrar uma pessoa que tem um certo desvio de postura, que tem ali um problema técnico que puxa para um lado quando vai agachar, então um glúteo de fato está mais ativo do que o outro, né? E isso acaba sendo confirmado quando a gente faz esse movimento aqui e a gente passa a reabilitar, a reestabelecer a atividade dessa musculatura. Como é que a gente vai fazer isso, né? Eu falei que a gente precisa inativar aquela musculatura que está hiperativada, que está tensionada demais, né? Que está em hiperatividade. No caso seria que a musculatura mais propensa a isso, né? Seria a musculatura da região posterior da coxa ou os isquiotibiais. E aí os isquiotibiais eles vão precisar ser inativos. A gente vai fazer isso alongando, tá?